A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém. Há um ditado que diz que o aço mais forte é forjado no fogo mais quente. Com certeza nenhum de nós gostaria de passar pelo fogo. Nós passamos longe, de preferência, de tudo que nos faz sofrer, que nos causa dor, angústia e sofrimento. Mas a verdade é que na maioria das vezes nós não temos escolha. Nós precisamos passar pelo sofrimento. A gente respira fundo e diz, então vamos lá. Assim é quando nós precisamos tomar uma decisão difícil. Seja ela se vamos ou não fazer uma cirurgia, se nós vamos trabalhar e ganhar um pouco menos, ou se a gente vai estudar mais para poder ganhar mais. Se nós vamos fazer um empréstimo, deixar os filhos irem para longe, se vamos mudar de cidade, se a gente vai falar o que pensa, vamos comprar ou vender, comer menos, fazer exercícios físicos, confessar a culpa, pedir perdão, ou então perdoar o outro. Quantas escolhas difíceis que nós temos para fazer. Quanto sofrimento antes e ainda maior depois quando nós nos damos conta de que fizemos a escolha errada. E quantas escolhas erradas nós fazemos. Sabiam que Jesus também tinha uma escolha? Ele podia escolher, sim. Claro que ele sabia onde ia terminar se ele escolhesse não seguir a vontade de Deus. Mas mesmo sabendo da escolha que ele tinha, ele resolveu seguir a vontade de Deus. Resolveu fazer o que Deus queria que ele fizesse, para que o nome de Deus fosse glorificado através dele. Uma escolha difícil, porque ele teria que morrer por conta disso, por causa dessa escolha. Imagino que nenhum de nós tenha que fazer uma escolha tão difícil assim, quanto a que Jesus fez. Mas nós temos sim escolhas difíceis a serem feitas. Hoje, nessa situação que nós estamos vivendo, temos que fazer escolhas difíceis. As opiniões são as mais diversas. Quarentena para todos, porque o contrário disso vai gerar consequências imediatas e muita gente pode morrer. Muita gente vai se contaminar, vai lotar o sistema público de saúde. Por outro lado, se nós nos fecharmos em nossas casas, não irmos mais trabalhar, a situação pode ficar difícil a longo prazo, por causa da falta de empregos, a economia que vai sofrer prejuízos, e a pobreza, a miséria que vai aumentar. Pessoas vão entrar em depressão, podem até cometer suicídio. Tantas situações que podem ser desencadeadas através dessa escolha. O que fazer? O que não fazer? Quem é que está na liderança, de fato, a quem nós devemos ouvir? Não esperem que eu lhes dê uma resposta para essa pergunta. Até porque a maioria das pessoas já tem uma opinião formada e apenas buscam em outras opiniões a confirmação da sua própria opinião. Se eu colocar aqui o que eu penso, provavelmente vou conquistar algumas pessoas do meu lado ou outras pessoas também contra mim. Mas em nome do bom convívio, do amor que nós devemos ter uns pelos outros como irmãos e irmãs na fé cristã, eu peço que vocês cuidem com as opiniões fechadas e imutáveis. Abra os ouvidos. Ouça o que te dizem. Não se deixe levar por uma paixão ou uma euforia, um fanatismo que talvez você nem queira admitir que tem. Lembre-se que o fanatismo, a euforia, causam cegueira e podem até conduzir a erros maiores do que a humanidade já praticou. Jesus veio nos trazer uma mensagem clara de amor e de perdão. Ele perdoa a todos e Ele nos chama para uma mudança de vida. Isso requer uma tomada de decisão em nossa vida. É uma escolha que precisa ser feita por você. Quando estiver disposto e disposta a tomar essa decisão, você precisa considerar
algumas variáveis importantes, aliás, variáveis essas que servem para todas as situações da vida, toda e qualquer escolha que você tiver que fazer na vida. A primeira delas é, geralmente, o caminho mais difícil que leva a um resultado melhor. A paciência, o tempo é um aliado nosso. Tenha paciência, seja paciente. Ore a Deus como se tudo dependesse dele e faça como se tudo dependesse de você. Não procure culpar outras pessoas pelas circunstâncias ou qualquer coisa que seja. Assuma as consequências dos seus atos. Seja forte o bastante para reconhecer as suas fraquezas. Cultive amizades, valorize a sua família. Sim, porque você vai precisar deles um dia, mas que esse não seja o motivo. Faça isso porque você os ama de verdade, do coração. Seja humilde, peça perdão às pessoas, ouça suas opiniões, mas ouça de verdade, não tente sempre sobrepor as opiniões dos outros com a sua opinião. Você tem o direito de discordar, mas ninguém tem o direito de ser cruel. Perdoe, mas lembre-se de perdoar as pessoas que não merecem. Não há nada de nobre em perdoar quem merece o perdão. Comece perdoando a si mesmo, a si mesma. E nós poderíamos aumentar muito essa lista. A verdade é que a grande maioria de vocês está ouvindo um pouco mais do mesmo. Mas eu pergunto então, se todos nós sabemos disso, se isso é de conhecimento geral, por que nós não vivemos em harmonia total? Muitos de vocês agora estão procurando culpados. Talvez muitos nem estejam ouvindo o que eu estou falando agora. E se você ouviu até aqui o que eu estou falando, então pense naquilo que você tem para melhorar. Jesus, ele perdoou os soldados que o executaram, perdoou o bandido que estava a seu lado, ele perdoou a todos. E não foi a última vez. Passar pela morte não foi a decisão mais difícil que o Filho de Deus teve que tomar. Perdoar quem o matou é que foi. Perdoar o fato de que a sua própria criatura se voltou contra ele. Deus deixou que o seu Filho passasse pelo que todos nós passamos ou teremos que passar um dia. Fazendo escolhas difíceis, sendo humilhado, rejeitado, fazendo esforços além da sua capacidade, morrendo. A diferença é que ele enfrentou uma morte na cruz, com dor, muita dor, para mostrar para nós que todo o sofrimento que nós passamos aqui nesse mundo, todas as decisões difíceis que nós tivermos que tomar em nossa vida, terão uma recompensa. A ressurreição e a vida eterna com Deus no seu reino. A única condição é que nós respondamos a sua declaração de amor com o nosso amor dedicado a Ele, a nossa fé nele, o nosso compromisso com Ele. Assim, todas as nossas decisões durante a nossa vida passarão a ser baseadas nos planos que Ele tem para nós, qualquer que seja essa decisão. Seja ela no âmbito da saúde, dos estudos, do trabalho, relacionamento, família. Em tudo, pergunte-se se Deus aprova. Destaco no texto de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, algo importantíssimo que muitas vezes nós deixamos passar, talvez porque a gente fica imaginando a cena como se fosse um filme de zumbis, né? O versículo 14 é Deus dizendo, ele fala: porei a minha respiração neles e os farei viver novamente. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente. Deus dá a todos e todas nós a respiração dele. O próprio Espírito Santo habita em nós e é quem deve guiar as nossas decisões. Essa fé que você tem, esse anseio por um mundo melhor, cheio de paz, justiça, bem-estar para as pessoas, saúde a todos, onde a bondade, o amor, a união igualmente são
práticas comuns, isso está aí, em você, porque é a respiração de Deus que está em você, é a vontade dele que está pulsando em você. A sua vontade, a vontade de Deus, nós aprendemos juntos aqui na comunidade, na igreja. Nós aprendemos quando nos dedicamos ao estudo da sua palavra, das escrituras, mas também porque está escrito em nosso coração, está lá em Jeremias 31, 33. Está escrito em nossos corações a lei de Deus. E assim, no sangue de Jesus, essa lei foi selada. Lembre-se que o fogo mais quente foi enfrentado por Cristo Jesus. Por causa dele, nós vamos manter a nossa fé tão forte quanto o aço forjado no fogo mais quente. Que o glorioso Deus revelado a nós em Jesus Cristo nos conceda o Espírito Santo, da verdade e do amor, para que as nossas decisões, sendo elas mais ou menos difíceis, sejam sempre as que nos mantêm no caminho certo, rumo ao reino de Deus. Que assim seja. Amém.